Olá, crianças, bom dia. Hoje daremos início a um conteúdo que é bem simples, que é palavras primitivas e derivadas. Vamos lá. O que são essas palavras primitivas e palavras derivadas? As palavras primitivas são aquelas que dão origem a outras palavras. As palavras primitivas são palavras que não precisam de outras para existir. Por exemplo, né? Casa, dia, flor, copo, cama, por aí vai. As palavras derivadas já são o contrário. Como o próprio nome já nos dá a entender, são palavras que se originam de outras. Então, as palavras derivadas, elas precisam das palavras primitivas. Elas derivam das palavras primitivas. Por exemplo, casarão. Casarão vem da palavra casa. Então, a palavra casa é primitiva, mas quando vira casarão, vira uma palavra derivada. Então, é porque houve uma modificação, uma alteração, a adição de um prefixo ou sufixo, mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora de prefixo ou sufixo, que a gente vai ver na próxima semana. Então, é quando a adição de algumas letras, de alguma sílaba, para que essa palavra primitiva vire uma outra palavra. Então, casa é uma palavra primitiva, ela dá origem a outras palavras, ela não precisa de uma outra palavra para existir. Mas a partir do momento em que eu pego a palavra casa e transformo essa palavra, adiciono mais letras, no caso, mais uma sílaba, vira uma palavra derivada. Ela tem origem, veio, né, de uma outra palavra. Outro exemplo, diário. Diário é uma palavra derivada, porque derivou da palavra dia. Pedraria. Pedraria vem de pedra. Então, pedra é primitiva. Mas quando eu transformo, né, transformei, virou uma palavra derivada. E assim por diante. Tem outros exemplos. Ferro é uma palavra primitiva, mas a partir do momento em que eu transformei, que eu mudei essa palavra, né, que eu adicionei aqui no caso um sufixo, virou ferreiro. Vidro é primitivo, mas eu também alterei essa palavra. Então, vidro deu origem à palavra vidraçaria. Então, passou a ser essa palavrinha, né? Vidraçaria é derivada, porque ela vem da palavra vidro. Café, primitiva. Mas quando eu transformo essa palavra, café, ela dá origem a outra, que é cafezal. Então, cafezal é derivada. Bom, primitiva, ela não precisa de outra palavra para existir. Bom, mas eu transformei, né? Posso transformar essa palavra bom e ela passa a ser uma palavra derivada quando vira bondade. É uma palavra que vem, né, da palavra primitiva bom. No início pode ser um pouquinho confuso mesmo, até que a gente entenda quais são as palavras primitivas e quais são as palavras derivadas. O segredo é você pensar, ler a palavra e analisar se ela vem de uma outra palavra, se ela tem origem de uma outra palavra, ou se ela não precisou de uma outra palavra para existir. Aqui eu tenho mais alguns exemplos. Feliz é uma palavra primitiva. Ela não precisou de nenhuma outra palavra para existir. A partir do momento em que eu adicionei um prefixo, no caso é esse termo, essa sílaba, ou sílabas, ou letra que vem antes, que a gente chama de pré, porque vem antes. Então, a partir do momento que eu adicionei esse prefixo, virou uma outra palavra, virou infeliz. Então, feliz é primitivo, infeliz é derivado, porque deriva, vem de feliz. Homem, primitiva. Mas quando eu coloco o super, vira uma palavra super-homem. Então, é derivada, deriva, né? Vem
tem origem da palavra homem. Leal, primitiva, ela não precisa de uma outra palavra para existir. Mas a partir do momento que eu adiciono o prefixo des, vira desleal. Então, é uma palavra derivada. Círculo, primitiva. Semicírculo, derivada, vem da palavra círculo. Então, para que vocês tenham um outro exemplo, né, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como seria essa palavra primitiva e derivada, eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente. Por exemplo, o leite. O leite, né, é uma bebida, um alimento que vem da vaca. Mas com o leite eu consigo fazer outras coisas. Então vamos pensar. O leite é aquela bebida ali, aquele alimento primitivo, né? Mas a partir do momento em que eu pego o leite e transformo o leite em outras coisas, essas outras coisas que são transformadas a partir do leite são derivadas. Por exemplo, com leite eu posso fazer o iogurte, posso fazer o queijo. Então, vamos lá. O leite seria o alimento primitivo e o queijo, o iogurte seriam derivados, porque vem do leite. Então, seria mais ou menos esse mesmo raciocínio. A palavra primitiva é aquela palavra que não precisa de uma outra palavra para existir. No caso, ela só vai dar origem a outras palavras, mas ela não precisa de nenhuma palavra para existir. Já a derivada precisa da palavra primitiva, ela vai surgir a partir da palavra primitiva, tá bem? Agora, crianças, eu quero que vocês façam a atividade que está lá no roteiro, tá bem? As páginas do livro. E quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo ou com a sua respectiva professora, tá bem? É um conteúdo que nós estamos iniciando agora, nós vamos estudar um pouquinho mais, então certamente surgirão algumas dúvidas, mas com o decorrer do tempo, com o estudo, nós vamos conseguir sanar todas essas dúvidas, tá bem? Até logo!